Bom, bem-vindos. A gente vai dar início a mais uma aula aqui do módulo sobre estrutura atômica e na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre os átomos polieletrônicos, como que a gente consegue usar aquele formalismo da equação de Schrödinger que a gente viu para o átomo de hidrogênio e aplicar isso a outros átomos com mais de um elétron. Vamos começar pelo átomo de hélio, que é depois do hidrogênio o átomo mais simples para a gente estudar como que a gente consegue aplicar os conceitos de mecânica quântica para entender as propriedades de átomos polieletrônicos. Então o átomo de hélio ele vai ser constituído de um núcleo. Agora esse núcleo vão ter dois prótons, que vai ter uma carga Q e uma massa N. E agora a gente tem então um elétron com carga Q- e uma massa respectiva do elétron a uma distância R1 desse núcleo. A gente também tem agora um segundo elétron a uma distância R2 do núcleo e que eles se encontram a uma distância R1, R2 aqui, a distância intereletrônica. Então, assim como no caso do átomo de hidrogênio, a gente, para entender o átomo de hélio ou outros átomos polieletrônicos, pela mecânica quântica, a gente tem que achar qual que é o hamiltoniano desse sistema que vai descrever a energia total desse átomo. Então a gente tem que achar a energia cinética e potencial de todas as partículas que constituem esse átomo. Então o hamiltoniano ele vai ter essa cara aqui, a gente vai ver que ele já tem muito mais termos que o hamiltoniano do átomo de hidrogênio. Então no primeiro termo aqui a gente tem a energia cinética dos elétrons. Então esse termo vai estar relacionado à massa dos elétrons e aqui a derivada segunda em x, y e z para cada elétron. Então o elétron 1 e o elétron 2 aqui. Agora esse próximo termo aqui destacado em azul, a gente tem a energia potencial de atração elétron-núcleo. Então nesse caso aqui, o núcleo do átomo de hélio tem uma carga igual a 2, então aqui a gente já substitui o Z igual a 2, vezes a carga elementar, vezes a carga do elétron, que dá esse E ao quadrado aqui. Então aqui no primeiro termo dessa parte destacada em azul, a gente tem o potencial de atração do elétron 1 com o núcleo, e no segundo termo, então, é o potencial de atração do elétron 2 com o núcleo. A gente vê então sempre que esses dois termos são negativos, então eles mostram que é um potencial de atração que está diminuindo a energia total do sistema. E esse último termo aqui, a gente tem o potencial de repulsão elétron-elétron. Então esse termo a gente não tinha no caso do átomo de hidrogênio, porque a gente só tinha um elétron. Quando a gente introduziu mais um elétron, além de introduzir mais um potencial de atração elétron-núcleo, a gente tem que contabilizar um potencial de repulsão elétron-elétron. Então agora a gente tem um E ao quadrado aqui de novo, que é a multiplicação das cargas dos elétrons, e a distância R1, R2, que é a distância relativa entre os dois elétrons. E agora a gente vê que esse potencial, esse termo aqui é positivo. Então esse sinal positivo aqui, ele demonstra que é um potencial de repulsão que vai aumentar a energia total do sistema. Então para entender como que varia a energia do átomo de hélio, a gente tem que utilizar esse hamiltoniano que vai descrever a energia potencial e cinética dos dois elétrons. E aqui vejam que eu já omiti a energia cinética do núcleo, que é como a gente fez para o átomo de hidrogênio. A gente pode considerar que o núcleo, no centro de massa desse átomo, está localizado no núcleo, e como ele tem uma massa muito maior do que os elétrons, a gente pode considerar esse núcleo como fixo e olhar simplesmente para a energia cinética dos elétrons e todos os potenciais de interação. Então agora a gente pega esse hamiltoniano e joga na equação de Schrödinger. Então aqui a gente não precisa ver todo o formalismo matemático para resolver essa equação. O que é importante a gente tirar dessa equação é como que a energia dos orbitais vai variar agora com a introdução desse novo elétron. E uma coisa muito importante é que a partir da introdução desse segundo elétron, a equação ela já não tem mais solução exata. Então a gente tem que usar métodos de aproximação para a resolução dessa equação, e agora nosso valor de energia e nossa função de onda não vai ser uma função de onda exata. Então a gente vai ver como que a gente consegue expressar ou demonstrar
como que como que se comportam os elétrons dentro desses átomos. Então, a primeira consequência da introdução desse segundo elétron na energia dos estados ou na energia dos orbitais é que a gente tem novos termos que vão ser importantes para a energia. Então, inicialmente a gente pode ter os dois elétrons em orbitais diferentes com a mesma energia, só que agora, devido a essa interação eletrostática, essa repulsão elétron-elétron, a gente tem o surgimento de tem um aumento da energia, um surgimento de um novo termo aqui, que é o que a gente chama de termo J, que é a integral de Coulomb. Então ela vai representar, essa integral J, ela vai representar o aumento de energia desse sistema, desses dois elétrons, devido a essa repulsão intereletrônica. E o outro termo que surge, como agora a gente tem dois elétrons, esses elétrons podem ter spins diferentes, ou spin para cima ou spin para baixo, ou seja, spin mais meio ou menos meio, a gente tem o termo que a gente chama de K, que é integral de troca. Esse termo é um termo totalmente quântico, ele não tem análogo nenhum clássico e ele vem do fato de que elétrons com o mesmo spin eles podem trocar de posição de maneira indistinguível. A gente não consegue distinguir qual elétron é qual se eles estão em orbitais diferentes e com o mesmo spin. Então esses elétrons eles podem trocar de posição sem a gente precisar fornecer energia do sistema para ocorrer essa troca. Então quando esses elétrons têm o mesmo spin, devido a essa possibilidade de troca de posição dos elétrons, por eles serem partículas indistinguíveis aqui, a gente ganha um termo adicional, uma estabilidade adicional de menos K, que vai ser uma integral que vai dar essa noção de que os elétrons podem trocar de posições, e essa expansão dos elétrons podendo ocupar agora um volume maior diminui um pouco a repulsão entre eles. Então isso faz com que a energia desse sistema com os elétrons pareados com o mesmo spin tenha uma energia um pouco menor. Já agora, se os elétrons têm spins diferentes, eles não são mais indistinguíveis e eles não podem mais trocar de posição de maneira arbitrária. Então a gente teria que ceder energia para o sistema para um elétron, por exemplo, de spin menos meio, passar para spin mais meio e aí sim poder trocar. Então a perda dessa possibilidade de troca de posições dos elétrons faz com que o sistema ganhe uma certa energia que a gente chama aqui de mais K, que vai ter relacionado de novo com essa integral de troca. Então, o importante, a gente não precisa saber agora qual que é exatamente a função que vai determinar esses valores de energia, mas o importante da gente entender num átomo polieletrônico que quando a gente introduz um elétron novo, a gente tem um aumento geral da energia do sistema devido agora à repulsão intereletrônica, e o elétron, como cada elétron pode ter um valor de spin diferente, quando os spins são iguais, ou seja, os elétrons estão pareados, a gente ganha uma certa estabilidade devido a essa integral de troca. Quando os spins estão desemparelhados, os spins são diferentes, a gente perde uma certa estabilidade devido também a essa integral de troca. Então isso vai ser a base da regra de Rand, que vai ditar para a gente como que a gente pode fazer a distribuição eletrônica dentro dos orbitais dos átomos polieletrônicos. Então a configuração, pela regra de Rand, a gente tem que a configuração eletrônica mais estável, ela vai ser sempre aquela que tiver o maior número possível de elétrons parelhados, ou seja, o maior número possível de elétrons com o mesmo spin, que assim a gente consegue maximizar essa questão da integral de troca. Então, por exemplo, se a gente tem um orbital P, o nível mais estável seria, por exemplo, P3 com os 3 elétrons com o mesmo spin, um em cada orbital P, que a gente consegue maximizar esse efeito da integral de troca. E com a introdução de mais um elétron, a gente surge o que a gente chama de princípio de exclusão de Pauli, que agora os dois elétrons eles não podem ter exatamente os mesmos números quânticos, ou seja, ele não pode estar exatamente no mesmo orbital com o mesmo spin. Então, se a gente tem no caso do hélio, por exemplo, a gente tem os elétrons no orbital 1s do hélio, eles não podem ter exatamente o mesmo spin. Então,
vão estar no mesmo orbital, então eles têm que ter spins diferentes. Então tem que ter funções de ondas diferentes. Então se eles têm a mesma função de onda espacial, ou seja, se eles estão no mesmo orbital, eles vão ter que ter spins diferentes. Se eles estão em orbitais diferentes, se eles têm a função de onda espacial diferentes, eles podem ter o mesmo spin ou não. Então, o que o princípio da exclusão de Pauli nos fala é que quando a gente tem dois férmions, ou seja, duas partículas com spins fracionários idênticos, eles podem ser trocados de posição e nesse caso a função de onda total tem que mudar de sinal. Já quando a gente tem dois bósons, ou seja, duas partículas com spins inteiros e idênticos, essas partículas trocadas, a função de onda tem que manter o sinal. Então vamos ver como que a gente consegue trabalhar nisso em relação aos elétrons. Então se a gente tem inicialmente no átomo de L dois elétrons, aqui a gente tem a função de onda com o elétron 1 e o elétron 2. Se a gente troca esses elétrons de posição, agora a gente tem a função de onda do elétron 2 e do elétron 1. Essa troca de posição, o resultado dela tem que ser que a função de onda é multiplicado por menos 1. Então é isso aqui que o princípio da exclusão de Pauli nos fala. Então, se a gente abrir isso daqui, a gente vê que a função de onda, a gente já viu que a função de onda total ela pode ser descrita em função de uma parte radial, da parte angular, isso aqui vai dar para a gente a distribuição dos orbitais, e também tem uma parte do spin, que vai dizer para a gente, aqui ela depende do ms, que vai dizer para a gente qual que é o spin de cada elétron. Então, quando a gente troca a posição dos elétrons, essa função total aqui ela tem que ser multiplicada por menos 1. Então, se a gente olhar agora só para a função de spin, em relação à troca de posição, a função de spin ela vai ser dada por essa equação aqui, onde a alfa ela representa o spin mais meio e beta menos meio. Então, essa equação aqui, nesse primeiro termo, ele fala que a gente tem o elétron 1 com spin alfa e o elétron 2 com spin beta. Menos o elétron 1 com spin beta e o elétron 2 com spin alfa. E a gente considera esses dois termos porque os elétrons são indistinguíveis, então o elétron 1 pode estar com spin alfa ou beta, ou o elétron 2 pode estar também com spin alfa ou beta. Menos, e esse sinal de menos aqui é justamente para manter a função de onda antissimétrica. Então, quando a gente trocar a posição dos elétrons, a gente vai ver que essa função de onda vai ser multiplicada por menos 1. Então, se a gente agora muda aqui a posição dos elétrons, inicialmente a gente tem o elétron 2 com spin alfa e agora o elétron 1 aqui com spin beta, menos o elétron 2 com spin beta, vezes o elétron 1 com spin alfa. Quando a gente rearranja os termos, a gente vê que isso daqui é igual à função de onda inicial, onde o primeiro termo tinha o elétron 1 com spin beta, alfa, e o elétron 2 com spin beta. Então essa aqui é a função inicial, vezes multiplicado por menos 1. Então a função de spin ela tem essa cara aqui justamente para a função de onda total obedecer o princípio da exclusão de Pauli, que diz que dois elétrons não podem ter os números quânticos iguais, e quando eles trocam de posição, a função de onda tem que ser multiplicada por menos 1. Como que vai ser a função de onda então desse átomo de hélio? Ela vai ter uma parte que vai depender do elétron 1, então esse primeiro termo nos diz que o elétron 1 no orbital 1s, vezes uma parte que depende do elétron 2, também no orbital 1s, vezes a parte de spin, que é aquela parte que a gente acabou de discutir, que vai fazer com que a função de onda total obedeça o princípio da exclusão de Pauli. Então, quando a gente substitui a função de onda de spin aqui, o que a gente vai ter é isso daqui. Então, agora aqui a gente expandiu a função de onda de spin, mostrando os spins alfas e betas. Então, quando a gente faz essa multiplicação, a gente pode descrever essa função aqui da multiplicação como se fosse um determinante. Então, a gente, no primeiro termo aqui do determinante da matriz, a gente tem o elétron 1 no orbital 1s vezes a função de onda de spin alfa, ou seja, nesse caso aqui o elétron 1 está no orbital 1s, ele tem um spin mais meio.
Aqui na mesma linha, na outra coluna, então agora a gente tem a possibilidade do elétron 1 estar no orbital 1s com o spin menos meio, e agora aqui na segunda linha a gente tem as coordenadas do elétron 2. Então na primeira coluna seria o elétron 2 com spin alfa, e na segunda coluna é o elétron 2 com spin beta. Então, resolvendo esse determinante, a gente volta na função de onda total. Então, esse é o que a gente chama de determinante de Slater. E para achar a função de onda total, então, que representa os átomos de hélio, nesse caso, ou qualquer átomo polieletrônico, a gente tem que resolver o determinante de Slater e a equação de Schrödinger para achar as funções de onda. Só que, como eu falei para vocês, quando a gente introduz um novo elétron, essa resolução já não é mais exata. Então, a gente precisa de estratégias de aproximação para resolver essa solução. E uma das estratégias é a gente separar essas funções de onda que mostram que o elétron, por exemplo, o elétron no orbital 1s com spin meio aqui, ou spin alfa, ou o elétron 1 com spin beta, essas funções aqui elas vão ser chamadas de funções spin orbital, porque elas trazem a parte orbital, a parte espacial do elétron e a parte de spin. Então, uma das alternativas é a gente achar aproximações para essas funções. Então, quando a gente usa a aproximação spin orbital, a gente pode substituir essa função spin orbital no determinante de Slater, e agora a gente tem que achar aproximações para essas funções que vão descrever a parte orbital, a parte espacial do elétron e a parte de spin. Então, o que a gente faz nessa aproximação orbital, num primeiro momento, é usar exatamente as funções de onda do átomo de hidrogênio. Então, a gente pega, por exemplo, a função exata que a gente calculou para o átomo de hidrogênio para orbital 1s e coloca ela aqui no determinante com um elétron com spin alfa, por exemplo. Para o segundo elétron, a gente faz a mesma coisa, então pega exatamente aquela função do átomo de hidrogênio, que a gente achou exatamente para o átomo de hidrogênio, e considera que ela vai ser a função que vai representar o elétron 2 com spin beta, e assim por diante. Para cada elétron que a gente tiver no sistema, a gente tem que adicionar a respectiva função de onda para o orbital que ele vai estar, vezes o spin, a função de onda de spin que vai representar ele. Só que isso aqui é uma aproximação, porque a resolução exata, a gente só tem a resolução exata para o átomo de hidrogênio. Quando a gente tem mais elétrons, a gente não tem mais a resolução exata dessa equação. E aí tem outras séries de aproximações. Então, a gente pode usar essa aproximação orbital para estudar algumas propriedades periódicas, por exemplo, como que as propriedades dos átomos vão evoluir em função do número atômico e do número de elétrons. Então, a gente usa as funções de onda do átomo de hidrogênio para tentar explicar essas propriedades periódicas. Então, como vocês já viram, quando a gente estudou a parte radial da função de onda, como que a gente consegue descrever a probabilidade de encontrar elétron em uma determinada distância do núcleo em função da equação de onda radial elevado ao quadrado. Então, por exemplo, a gente viu que para os orbitais 1s, eles têm maior probabilidade de encontrar o elétron, a gente tem maior probabilidade de encontrar o elétron em regiões mais próximas do núcleo, que nesse caso do átomo de hidrogênio coincidia com o raio de Bohr. Então, quando a gente vai para orbitais com n maior, por exemplo, o orbital 2s, agora onde n é igual a 2, a gente vê que é um orbital maior e mais difuso, onde a gente tem maior probabilidade de encontrar elétron em regiões afastadas do núcleo. Mas aqui próximo do núcleo, a gente tem uma certa região que a gente tem uma probabilidade de encontrar o elétron próximo das regiões mais próximas do núcleo. Quando a gente vai para o orbital 2p, por exemplo, a gente já vê que essa região aqui próxima do núcleo, a gente tem uma probabilidade menor de encontrar o elétron próximo do núcleo do que em relação ao orbital 2s. Então, o orbital 2p é um orbital mais externo do que o orbital 2s, e ele tem um poder de penetração menor do que o orbital 2s. Quando a gente vai para os orbitais 3, com n igual a 3, por exemplo, eles ficam mais difusos ainda, então a gente tem uma probabilidade maior de encontrar os elétrons em regiões distantes do núcleo, mas ainda assim para os orbitais S a gente tem uma certa probabilidade de encontrar o elétron em regiões mais próximas do núcleo em relação aos orbitais
3p, por exemplo, e aos orbitais 3d. Então, o que isso vai acarretar para a gente, né? Esses elétrons que têm um poder de penetração maior, que estão em orbitais que têm um poder de penetração maior, que têm essa maior probabilidade de serem encontrados mais próximos do núcleo, eles vão blindar uma certa fração da carga positiva do núcleo. Então, os elétrons mais externos, que têm o menor poder de penetração, vão sentir uma carga positiva menor. Então, essa carga efetiva que os elétrons mais externos sentem é o que a gente chama de número atômico efetivo. E ele vai ser dado em função dessa constante de blindagem, que é quanto que os elétrons mais internos vão blindar essa carga positiva do núcleo. Então, quanto maior o poder de penetração do orbital, ou seja, quanto maior a probabilidade de a gente achar os elétrons em regiões mais próximas do núcleo, como, por exemplo, aqui nos orbitais 2s, 3s, maior vai ser a constante de blindagem que esse elétron, que o elétron nesse orbital vai ter. Então, o que a gente pode ver aqui também é que conforme a gente vai mudando de camada de orbital que a gente está considerando, a gente vê que a gente tem um aumento do número de nós radiais. A gente já viu que ele segue uma função que o número de nós vai ser dado por n menos L menos 1. Então, quanto maior o número de nós radiais num determinado orbital, maior vai ser a penetração desse orbital. Então, por exemplo, se a gente analisar aqui os orbitais 3, de n igual a 3. Os orbitais 3D têm n igual a 3 e L igual a 2, então o número de nós vai ser 3 menos 2 menos 1, ou seja, ele não tem nenhum nó radial. Então a gente vê aqui na função, na distribuição de probabilidade da função, que realmente ele não tem nenhum nó radial e ele é um orbital mais externo, então um orbital mais difuso. Agora se a gente olha para o orbital 3s, onde n é igual a 3 e L é igual a 0, então o número de nós radiais vai ser 3 menos 0 menos 1, ou seja, a gente vai ter 2 nós radiais. Então a gente tem um nó radial aqui próximo do núcleo e o segundo nó radial nessa região aqui. Então, devido a esse maior número de nós radiais na função do orbital 3s, a gente vê que ele tem um poder de penetração maior que os orbitais 3D. Então, eles vão induzir uma constante de blindagem maior que os orbitais 3D. Então, a partir disso, a gente pode então calcular qual que é a carga efetiva sentida para os elétrons, por exemplo. Então, se a gente tem um átomo de hélio, onde os dois elétrons estão no mesmo orbital, no orbital 1s, a gente já vê que um elétron tem um certo poder de blindagem do outro, que é o número atômico efetivo, no caso do átomo de hélio, é um pouco menor que 2. Então, elétrons no mesmo orbital, eles acabam se blindando um pouco e a carga nuclear efetiva que eles vão sentir vai ser menor. Agora, se a gente for para o átomo de carbono, por exemplo, a gente vê que os elétrons mais externos, eles são blindados ainda mais. Então, o carbono tem número atômico igual a 6. Então, a carga do núcleo é igual a 6, né? Tem 6 prótons. Então, a gente vê que os elétrons mais externos, os elétrons 2p, por exemplo, eles sentem uma carga quase que a metade disso. Sentem uma carga de 3. Um número atômico efetivo de 3. Então, esses elétrons vão ter um potencial de atração muito menor e vão ter propriedades diferentes, que é o que vai acarretar todas as propriedades periódicas que vocês já viram nos cursos de Química Geral, e vai definir a reatividade de cada elemento, quais os tipos de reação, tamanho do átomo, raio, potencial de ionização. Então a gente vê que o potencial de ionização, por exemplo, ele segue exatamente a tendência do número atômico efetivo. Quanto maior o número atômico efetivo que aqueles elétrons de valência sentem, maior vai ser o potencial de ionização do átomo, por exemplo. Então, como que a gente consegue calcular essa blindagem? Existem vários modelos de aproximação para a gente calcular a blindagem. Um deles, que é o que foi desenvolvido por Slater, justamente quando ele resolveu aqueles determinantes para achar as funções de onda, ele desenvolveu essa aproximação
para a gente calcular a blindagem. E ele fez uma série de regrinhas baseadas nessas aproximações dos orbitais de Slater. Então, ele falou que, primeira coisa, a gente precisa achar a configuração eletrônica, agrupando os orbitais, né? A configuração eletrônica do átomo que a gente vai estudar. E agora a gente tem que definir qual que vai ser a blindagem de cada elétron. Então, os elétrons que estão em grupos à direita, ou seja, elétrons que estão em orbitais mais externos, eles não vão contribuir para a blindagem. Os elétrons que pertencem ao mesmo grupo do elétron que a gente está considerando, então eles contribuem com uma blindagem de aproximadamente 35%. Os elétrons que estão em um nível n-1 do elétron que a gente está considerando, vai contribuir com uma blindagem de 85% da carga. E os elétrons que estão no nível igual a n-2 do elétron que a gente está considerando, vai contribuir com uma blindagem de 100%. E todos os elétrons que estão situados em grupos mais internos de um grupo, de um elétron no orbital D ou F, que a gente esteja considerando, vão blindar com 100%. Então, se a gente fizer o somatório de todos os fatores de blindagem dos elétrons mais externos do elétron de valência aqui de determinado átomo, a gente consegue achar a carga nuclear efetiva. Uma outra regra que tem algumas aproximações mais finas do que a regra de Slater, que consegue levar em conta outras questões, é o que a gente chama da regra de Clement e Raymond, que eles obtiveram a carga nuclear efetiva das funções de onda através de campos autoconsistentes dos átomos. Então eles resolveram as equações usando uma aproximação diferente da aproximação do Slater, e eles chegaram em outras regras para as blindagens, que seriam, por exemplo, essas aqui. Então eles falaram que elétrons em orbitais S com determinado N vão blindar com 0,3%, por exemplo. Elétrons nos orbitais P e no mesmo nível que a gente está considerando, por exemplo, blindam com 0,72%. E assim por diante. A gente tem uma série de regras que a gente consegue aproximar qual que é o número atômico efetivo que a gente calcula. Ainda assim, a regra de Slater é um pouco mais direta de a gente calcular o número atômico efetivo, então normalmente a gente costuma usar a regra de Slater, ainda que é um pouco mais simples. E ela já dá uma boa aproximação para a gente conseguir entender as propriedades periódicas que vocês já viram bem na química geral. E então, a partir disso, a partir dessa aproximação do orbital, a gente consegue então achar a função de onda aproximada para os orbitais, que é em função das funções de onda do átomo de hidrogênio, e com isso a gente consegue calcular a energia de cada orbital para cada átomo polieletrônico. Aí a gente vê que a ordem das energias ela vai depender do número de elétrons nos átomos, então que os efeitos de penetração eles vão ser muito importantes e vão ser mais pronunciados para os elétrons 4s, por exemplo, no cálcio e no potássio. E isso vai fazer com que a energia dos orbitais, então, em 3D seja maior que os orbitais 4s. Então, se a gente olhar aqui o diagrama de distribuição de energia dos orbitais de cada nível de orbital em função do número atômico, a gente tem essa distribuição. Então aqui, esses números de 1 a 5 são o número quântico principal N. E em cores diferentes aqui a gente tem os diferentes orbitais. Então em azul são os orbitais S, com diferentes números N. Em laranja a gente tem os orbitais P. E em vermelho aqui a gente tem os orbitais D. Então que começa a aparecer a partir do orbital 3D aqui. Então a gente vê que no caso do orbital 3D aqui, ele passa para um determinado número atômico, ele começa a ter uma energia maior que os orbitais 4s, por exemplo. Isso é devido ao poder de penetração dos orbitais 4s. Quanto maior a penetração,
mais próximo do núcleo o elétron está, então ele sente o número atômico efetivo maior e ele acaba blindando um pouco os elétrons 3D, por exemplo, e para certos números atômicos, então os orbitais 3D eles vão ter maior energia que os orbitais 4s devido a esse menor poder de penetração dos orbitais 3D. E o mesmo ocorre para os orbitais 4D aqui, se a gente ver, só que agora tem uma faixa muito maior de números atômicos, onde o orbital 4D tem uma energia maior do que os orbitais 5s, por exemplo. E se a gente olhar agora do Scandio até o Zinco, os orbitais 3D eles apresentam energias próximas do que os orbitais 4s. E a gente vê que ele tem uma certa variação aqui, que essa variação é justamente devido ao tipo, a geometria do orbital D, e vocês vão ver bastante isso no curso de Química de Coordenação. E se a gente vai do Scandio depois do Zinco para frente, a gente vê que sempre os orbitais 3D têm uma energia menor que os orbitais 4s. Agora, quando a gente analisa do galho, que tem número atômico igual a 31 e diante, a gente vê que sempre os orbitais 3D vão ter energias menores que os orbitais 4s. E o que a gente consegue tirar disso, então? A gente consegue tirar a ordem exata de energia dos orbitais, então a gente consegue ver como que vão ocorrer como vai ocorrer a distribuição eletrônica nos átomos polieletrônicos, que é o que a gente chama de princípio de Aufbau. Então, a partir desses diagramas aqui, de variação de energia de cada orbital em função do número atômico, a gente vê como que vai ser a dispersão de energia dos orbitais. Então, a partir disso, a gente sabe que o orbital 1s vai ter menor energia, depois os orbitais 2s e 2p, depois o orbital 3s e 3p, e agora aqui, como o 4s tem um poder de penetração maior do que o 3D, ele tem menor, a gente coloca ele de menor energia que o 3D, depois vem o 4p e assim por diante. Então, baseado nessa distribuição de energia dos orbitais, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica de cada átomo, sempre levando em conta o princípio da exclusão de Pauli, que então os elétrons que estão no mesmo orbital, que tem a mesma parte espacial da função de onda, eles têm que ter spins diferentes. Então a gente vai fazer a distribuição nesse sentido de energia aqui, acompanhando essas setas. Então, devido a essa variação de energia dos orbitais, a gente vê que a gente consegue separar na tabela periódica os elementos que vão ter os orbitais de valência como os orbitais S, que são os elementos aqui alcalinos e os metais alcalinos terrosos, que vão ter os orbitais S como os orbitais de valência. Os elementos de transição, que estão nesse bloco em cinza, que então vão ter os orbitais D, que vão ser os orbitais de valência de maior energia, e os elementos representativos aqui, que vão ter os orbitais P como os orbitais de valência, e as terras raras aqui, os lantanídeos e actinídeos, que vão ter os orbitais F como orbital de valência. Então a gente tem que levar em consideração o princípio da exclusão de Pauli para fazer a distribuição eletrônica. Então os dois elétrons com a mesma função com a mesma parte espacial, ou seja, no mesmo orbital, tem que ter spins diferentes. Então, em cada átomo, a gente não pode ter um elétron com os mesmos 4 números quânticos. Isso leva a gente à regra de Rand de distribuição eletrônica, que é a configuração mais estável, então vai ser aqui tem os elétrons, o maior número de elétrons pareados possível, ou seja, o maior número de elétrons com o mesmo spin. Então, quando a gente está fazendo a distribuição eletrônica, a gente sempre procura maximizar o número de elétrons com spins iguais. Então, por exemplo, no caso do lítio, se a gente tem 3 elétrons, então a gente vai ter 2 elétrons no orbital 1s, 1 elétron no orbital 2s, com spin para cima. Quando a gente vai para o berílio, então tem um elétron a mais, esse elétron tem que entrar no orbital 2s, que é o orbital de menor energia. Agora, quando a gente vai para o boro, o próximo elétron, então
O quinto elétron vai entrar no orbital 2p, que vai ser o próximo orbital de menor energia, e ele vai entrar aqui, vai ter um determinado spin e pode entrar em qualquer orbital. Agora, quando a gente vai para o carbono, o próximo elétron, o sexto elétron, ele vai entrar em um outro orbital p e vai ter o mesmo spin do primeiro elétron, do outro elétron no orbital p. Isso então para maximizar aquela integral de troca que a gente falou no começo da aula, o K, e ganhar o átomo ter uma energia de estabilização extra. Então, nesse caso aqui do carbono, a gente não colocaria o elétron no mesmo orbital com o spin invertido aqui, com spin diferente, porque a gente perderia essa estabilidade da função da integral de troca. E a mesma coisa para o nitrogênio, quando a gente introduz o próximo elétron, então esse elétron vai para o último orbital P aqui e vai ter o mesmo spin dos outros elétrons, justamente para maximizar a integral de troca. Porque agora a gente tem 3 elétrons no mesmo orbital 2p, só que com funções em orbitais com funções de ondas angulares diferentes, e eles vão ter o mesmo spin, então eles podem trocar de lugar aqui indistinguivelmente. Então essa troca de lugar dos elétrons, essa permuta dos elétrons faz com que o átomo ganhe uma energia de estabilização maior. Agora quando a gente vai para o neônio, por exemplo, os elétrons, a gente tem os orbitais P totalmente preenchidos aqui, então a gente também tem o máximo de a maximização da energia de integral de troca, porque a gente tem 3 elétrons com spin para cima, que podem trocar indistinguivelmente, e 3 elétrons com spin para baixo, que também podem trocar. Então a gente tem a maximização dessa integral de troca. E aqui nesse caso a gente tem um nível, um átomo de camada fechada, então isso traz, como a gente tem essa maximização da integral de troca, essa camada fechada traz uma estabilização extra. Por isso que a gente vê que os elementos dos gases nobres, eles vão ter sempre uma estabilidade muito maior do que os demais elementos que não são de camada fechada. E no caso do nitrogênio, ele também tem uma estabilidade um pouco maior, por ser um elemento de camada semi-preenchida, que a gente também tem um certo ganho devido à maximização da integral de troca.